Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube, Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, idealizador desse canal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de deixar o like para que a gente consiga atingir o maior número de criadores. Se você conhece criadores, você faz parte de grupo de criadores, mande o link das nossas lives. Toda segunda e quinta-feira nós temos lives ao vivo. De hoje o tema é criador amador versus criador comercial. Qual a diferença na criação de animais? Criador amador versus criador comercial. Quais são as diferenças que a gente tem nessas duas categorias perante a legislação brasileira, né? O que se pode e o que não se pode fazer dentro dessas duas categorias, e como a gente pode se enquadrar, né? Se você é um amante, gosta de ter um animal, se você quer criar um animal como uma oportunidade, que está pensando em ganhar dinheiro criando animais, é muito importante que, se você está pensando na oportunidade de criar animais no Brasil como um negócio extremamente lucrativo, você tem que saber essas diferenças entre criador amador e criador comercial. E para mostrar que criar animais no Brasil não é de qualquer forma, precisa seguir a legislação e precisa tomar alguns cuidados básicos. Então, no Brasil, a gente tem a criação amadora no Brasil, ela se divide em três grupos, né? De animais silvestres, de animais domésticos e de animais exóticos. Porque são as três categorias que nós temos de criação de animais no Brasil, né? Nós temos a criação de animais silvestres, a criação de animais domésticos e a criação de animais exóticos, que são permitidas por lei, né, para criação no Brasil. Como criação amadora, quer dizer, o que é um criador amador? Criador amador, ele se enquadra naquele criador que cria um animal como hobby ou como animal de estimação. Então, essa é a categoria, e algumas categorias, principalmente como animais silvestres, nós temos no Brasil uma legislação, já há bastante tempo, em que você tem que se enquadrar, né? Criação amadora no Brasil de silvestre só existe o CISPAS. O que é CISPAS? CISPAS é a criação amadora de passariniformes, tá? Que é quem, né, o pessoal que gosta de ter passariniformes, curió, bicudo, azulão, trica-ferro, coleira, canário-terra, cardeal, que pode criar amadoramente. Então, o silvestre só tem essa categoria para criação amadora. Animais domésticos, ou você cria como hobby ou para concurso. O que é como hobby? O hobby é você ter um animal, né, em casa, e para concurso participar de eventos, né, de associações, de clubes e assim sucessivamente. E os animais exóticos para criação amadora só tem como animal de estimação. Bom, eu vou explicar exatamente essas três possibilidades da criação amadora no Brasil, tá bom? Vamos começar então com o CISPAS. O que é o CISPAS? CISPAS é um cadastro que você faz junto ao IBAMA, em que você faz um cadastro para criar ação amadora de passariniformes. Então, você tem que ter um cadastro técnico federal junto ao IBAMA. Hoje, você faz esse cadastro via online e você tem que fazer a homologação, quer dizer, você tem que fazer uma vistoria e uma homologação da documentação junto aos órgãos ambientais estaduais, que, na verdade, é apresentar, né, comprovante de endereço, de documentos, para você passar a ser validado como criador amador de passariniformes. A criação amadora de passariniformes, você tem que pagar uma taxa anual todos os anos. Cada estado tem uma taxa diferente, ok? Que vai variar essa taxa desde R$ 59,00 por ano até R$ 500,00 por ano. Depende do estado. Então, cada estado cobra uma taxa de acordo com a sua própria normativa estadual. Então, uma vez que você tem o cadastro técnico federal junto ao IBAMA, você homologou, pagou a taxa anual, você vai poder adquirir ou conseguir animais de outros criadores amadores que vão transferir para você, ou você comprar
de criadores comerciais para você iniciar a sua criação amadora. Você pode ter até 100 animais dentro do seu cadastro, da sua lista CISPAS. Lembrando que você pode reproduzir até 35 filhotes por ano. Então, você pode tirar até 35 filhotes por ano no total. E lembrando que esses 35 filhotes já incluem os 100 animais que você pode ter na sua lista todos os anos. A criação amadora, CISPAS no Brasil, não pode comercializar. Já diz o nome, é uma criação amadora. É para quem gosta de ter passeriniformes, quer tirar alguns filhotes, já fala o nome, criação amadora. Se você ultrapassar os 100 animais, o seu sistema fica bloqueado, você não pode mais reproduzir, você não pode mais tirar filhotes, não pode mais transferir nem receber animais, e você vai ter que só um caminho. Ou você vira um criador comercial, ou você vai ter que doar parte dos seus animais para criatórios conservacionistas, para você reduzir o número de volta para menos de 100. Então, a criação amadora ela é muito difundida no Brasil, ela tem muitos criadores cadastrados no IBAMA e, assim, a grande maioria tem aí entre 10 e 20 animais na sua lista, tira 4, 5, até 10 filhotes por ano, doa, transfere, troca com outros criadores amadores, tá bom? É o que se pode fazer com a criação amadora de animais silvestres, no caso, somente de passeriniformes, que é esse grupo aqui. Então, não tem outra criação amadora de silvestres no Brasil, só tem para passeriniformes, ok? Vamos continuar. Criação de animais domésticos de forma amadora. Então, você pode criar como hobby, quer dizer, você compra um animal de um criatório, de uma casa agropecuária legalizada, e você vai ter esse animal como um animal de estimação, como o seu animal pet, né? Você pode comprar esses animais e você pode ter quantos você quiser, desde que você adquira eles com nota fiscal, que você tenha os cuidados de vacinação, né? Que você possa ter infraestrutura para poder criar e cuidar muito bem desses animais. Você também tem a criação amadora para concursos, que a gente fala que você pode se afiliar a clubes como a FOB ou clubes da sua região, associações, que você pode estar tirando filhotes para participar dos eventos desse clube. Então, no Brasil, como animais domésticos, né, a gente está falando aí animais que estão numa lista de animais domésticos que você pode criar como hobby, ter como animal de estimação. Agora, se você quer que esse seu hobby, que você gosta de tirar uns filhotes para participar de alguns eventos, né, participar de concursos, de competições, mas você quer vender e comercializar esses animais, aí você precisa sair da categoria amadora e passar a ser um criador comercial. É óbvio que precisa de uma legalização bem mínima, eu vou falar depois, mais adiante, para você poder tirar os filhotes e vender eles normalmente, tá bom? E nós temos ainda a criação amadora de animais exóticos. Qual é a categoria? Na verdade, a criação de animais exóticos no Brasil só tem a criação como hobby. Você comprar um animal como animal de estimação, como animal pet. E você tem que comprar esses animais com nota fiscal vindas de criatórios comerciais legalizados. Você pode adquirir um animal exótico junto a uma casa agropecuária, uma casa que venda animais, ou um criador comercial. Essa categoria de criador amador de exóticos, você não pode reproduzir, não pode tirar filhotes, porque para você tirar filhote, você precisa de uma autorização do órgão ambiental. Para tirar filhotes de animais exóticos, que estão na lista de animais exóticos, você precisa ser criador comercial autorizado. Então, a criação amadora no Brasil, o próprio nome já diz, é uma criação com o intuito de você ter um animal como um hobby, como um animal de estimação. Tá? Então, existem essas categorias, que é silvestre, passeriniformes junto ao CISPAS, de domésticos e de exóticos, para quem gosta de ter um animal, mas não é, no caso dos exóticos, não é permitido a reprodução.
Nos domésticos, é permitida a reprodução desde que você não comercialize. A partir do momento que você comercializar, você tem que virar um criador comercial. Bora, então vamos falar da criação comercial no Brasil. A criação comercial no Brasil ela é autorizada tanto para animais domésticos, para exóticos, quanto para silvestres. No caso dos animais domésticos, a finalidade é criar para revenda os filhotes. Então, é uma legalização mais simples, a gente vai falar sobre ela. Os animais exóticos, criar para revenda de filhotes. Então, se você quer tirar filhotes para revender de animais exóticos, mas eu quero tirar filhote, mas eu não quero revender. Então, você não pode ser um criador comercial e nem um criador amador, porque pela lei brasileira não é permitido tirar filhotes de animais exóticos. A mesma coisa entra nos animais silvestres. Você pode ter eles, comprar de criatórios comerciais e ter um animal de estimação. Agora, se você pretende reproduzir, tirar filhotes e você quiser vender esses filhotes, você precisa estar legalizado, você precisa de um processo chamado de licenciamento ambiental junto aos órgãos ambientais, tá bom? Então, vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas categorias. Então, a criação comercial de animais domésticos é somente para aqueles criadores que têm os animais domésticos. Lembrando, animal doméstico está na lista de animais domésticos. Mas onde é que está essa lista de animais domésticos? É só você entrar no site do IBAMA, do gov.br/IBAMA, e digitar lista de animais domésticos. Vai aparecer a lista, você baixa a lista e você vai saber quais são os animais que estão na lista nacional. Lembrando que cada estado pode criar a sua própria lista de animais domésticos, tá? E isso também é permitido hoje em dia. Então, você tem que também fazer a verificação no seu estado qual é a lista de animais domésticos que estão enquadrados dentro do seu estado e dentro do IBAMA. Então, se você quer criar animal doméstico com o intuito de que tirar filhotes para vender, para ter lucro, para vender para outras pessoas, você precisa de uma legalização básica. Quando eu falo de uma legalização básica, eu estou falando que você tem que ter um cadastro técnico federal, que é o CTF do IBAMA, você tem que se cadastrar como criador de animais no Brasil, você tem uma classificação, tá? Que é a 21 e depois, acho que 70, que é a classificação. Você tem que abrir uma empresa, você tem que, se você é área urbana, você tem que abrir um CNPJ, se você é produtor rural, você tem que ter um cadastro como produtor rural, você tem que ter um cadastro na vigilância sanitária para verificação das instalações e a questão do controle de pragas e doenças. Você precisa ter um cadastro junto ao órgão agropecuário do seu estado, que é o órgão que controla o trânsito animal, a comercialização e o nascimento de animais exóticos no seu estado. E você precisa ter um responsável técnico do criatório, que tem que ser um biólogo ou um médico veterinário, que vai ser responsável pelos seus animais que você está criando comercialmente. E você tem que fazer a legalização junto à Secretaria do Meio Ambiente Municipal, do seu município. Além disso, você precisa ter uma autorização do município para que essa atividade comercial, já que você está criando em grande quantidade para revenda, seja autorizada no seu endereço, que a gente chama de viabilidade financeira ou uso e ocupação do solo. Que isso você vai conseguir quando abrir a empresa, fazer as consultorias, as consultas ao seu município, eles vão te dizer o que você precisa providenciar para conseguir essa autorização. Então, a criação de animais domésticos via comercial no Brasil, ela é uma legalização simples, básica, mas precisa ser feita. Você precisa ter todos esses cadastros, você precisa ter CNPJ ou uma inscrição como produtor rural para poder emitir nota. Você precisa ter os cadastros nos órgãos municipais, vigilância sanitária, órgão agropecuário, e você vai precisar ter um responsável técnico para poder assinar pelo seu criatório, ser responsável por esses animais. É a legalização mais simples que tem, é a de um criatório comercial de animais domésticos. Exemplo, canário belga, periquito, os periquitos australianos, calopsitas, os diamantes mandarim e diamante gold.
São 6 animais aí, mais todos os galináceos, e tem uma série de animais domésticos que entram aí, fazões, entre uma série de animais que, se você quer criar comercialmente, quer dizer, você quer criar para revenda de ovos, de penas, da carne, ou vender como animal de estimação, você precisa ter essa legalização básica. Ok? Depois você tem a criação comercial de animais silvestres. No Brasil, criação comercial é obrigatória para animais silvestres, para quem quer reproduzir e vender animais de forma correta. Então, aí você precisa de uma legalização completa nos órgãos ambientais. IBAMA, secretarias estaduais e municipais do meio ambiente. Você precisa apresentar projetos arquitetônicos completos, com memorial descritivo, cronograma de execução, com a RT de um engenheiro, de um arquiteto, assinadas. Você precisa de todos os projetos técnicos, que são 7 projetos técnicos que você precisa apresentar para o órgão ambiental, para você ter o seu criatório funcionando. Todos eles precisam ser elaborados com a RT de responsabilidade pelos projetos. Você precisa ter um responsável técnico do criatório, que tem que ser um biólogo ou um médico veterinário. Em alguns casos, até zootecnistas podem, dependendo do estado, dependendo da qualificação desse zootecnista. Você precisa, então, ter o CTF no IBAMA como criador de animais, e tem um CTF exclusivo para a criação de animais silvestres e exóticos. Você tem que ter CNPJ se for área urbana, você tem que ter produtor rural se você for na área rural. Você precisa ter um cadastro como produtor rural, né? Você tem que ter cadastro na vigilância sanitária, no órgão agropecuário do seu estado, e você tem que ter autorização do município para essa atividade. Então, todo o processo de criação comercial de animais silvestres inicia pela autorização do município para essa atividade. E depois todos esses outros cadastros que têm que ser feitos para você conseguir as licenças ambientais para funcionamento de um criatório comercial junto aos órgãos ambientais. E nós temos a última categoria, que é a criação comercial de animais exóticos. Então, se você quer ter animais exóticos que estão na lista de animais exóticos, é muito parecido com aquilo que a gente acabou de falar sobre os domésticos. Existe uma lista de animais exóticos que é federal, e você também vai lá no site do IBAMA, você consegue, do CONAMA. Você tem a lista de cada estado para esses animais exóticos. Então, você tem que fazer essas verificações. Animal exótico no Brasil precisa ser criatório comercial para tirar filhotes. Você não pode tirar filhotes se você não for criador comercial. Não tem a categoria amadora, só tem a categoria comercial. Então, para você tirar filhotes, você tem que ter todo esse processo de legalização. Então, se você está tirando filhotes, você, para legalizar os filhotes, precisa estar como criador comercial, e aí você pode revender, comercializar esses animais. Então, é o mesmo trâmite igualzinho ao dos silvestres. Cadastro no IBAMA, na Secretaria Estadual e Municipal do Meio Ambiente, projetos arquitetônicos completos, projetos técnicos, todos eles com a RT de responsável técnico, responsabilidade técnica do criatório, que é o médico veterinário ou o biólogo, com contrato de prestação de serviço, CTF no IBAMA, CNPJ se for área urbana, se for área rural, você pode abrir como CNPJ ou como produtor rural, vigilância sanitária, órgão agropecuário, e o município tem que autorizar essa atividade. Então, para quem quer criar comercialmente, tirar filhotes de exóticos e silvestres, precisa estar classificado como criador comercial, né, que a gente chama de uso e exploração econômica de atividade de criação de animais exóticos e silvestres, segundo a resolução do CONAMA de 2018. E cada estado tem a sua própria instrução normativa, exigindo algumas coisas a mais ou a menos para que você consiga as suas licenças. Parando um pouquinho essa nossa apresentação e voltando aqui para vocês, né? Então, hoje, como é que se enquadra essas diferenças básicas entre criação amadora e criação comercial? Criador amador, o próprio nome diz, é o cara que gosta de ter um animal, é aquele cara que gosta de ter ele em casa como animal de estimação, como hobby. A categoria de animal doméstico, você pode comprar esse animal em qualquer casa agropecuária, num criatório comercial que te venda na sua cidade. Como criador amador de domésticos, você pode se cadastrar em clubes, em associações, como as federações, para você poder participar de eventos, torneios, competições. E aí você pode tirar filhotes, anilhar esses filhotes com o anel de um clube, de uma associação, para poder participar dos eventos
Lembrando que você pode tirar filhotes para o seu uso, não pode revender. Se você quer revender qualquer grupo de animais, você tem que ser um criador comercial. Criação amadora de exóticos existe no Brasil? Não. Existe apenas a compra do animal com nota fiscal de um criador comercial ou de lojas autorizadas, em que você vai ser tutor desse animal, você vai ser proprietário, ele vai ser o seu animal de estimação. Você não pode reproduzir. Para reproduzir, você tem que ter uma autorização do órgão ambiental, depende do seu estado, você tem que olhar qual é a lista do seu animal que você quer, qual ela se enquadra, e aí você vai ter que virar um criador autorizado. Animal silvestre não tem, a criação amadora é somente cispás, passariniformes, que eu expliquei como é que se faz, tem todo um cadastro, uma taxa que você tem que pagar, você pode ter até 35 filhotes, alguns estados já mudou, por exemplo, alguns estados como o Rio Grande do Sul é só 50, nem é mais 100, a tendência é ir diminuindo, porque criador amador, o próprio nome diz, é você ter poucos animais. Se você tem mais de 100 animais numa lista como criador amador, já está configurando uma criação comercial. Então, faça a mudança de categoria de amador para comercial. Eu estou criando agora, eu aprendi o manejo dos domésticos, aprendi a reprodução, agora eu quero vender filhotes. Vira comercial. Animal exótico silvestre, tem como eu tirar filhote para aprender? Não, não é permitido no Brasil você tirar filhote sem autorização. Mas eu sou associado a um clube, a uma federação, e falaram que eu não preciso, eu posso tirar filhotes porque se são animais exóticos é permitido. É mentira, não é permitido. Criação de animais exóticos precisa de legalização para criar e reproduzir e vender. Ok? Nos siga, se inscreva no nosso canal, nos siga nas nossas redes sociais, vem fazer parte da maior comunidade de criadores comerciais do Brasil, criadores conscientes que querem legalizar seu criatório. Se você está procurando alguém para fazer o seu serviço, a nossa empresa faz. Clica aí no link da descrição, entre em contato com a gente pelo telefone 669-9213-0520 e venha fazer parte você também e virar um criador comercial totalmente legalizado. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.